Não, e a gente tá falando aqui até o próprio Thiago de Mello. Ele passou dentro do número de vagas e não foi nomeado. Nomearam outro no lugar dele. Você contou essa história? Consultor do Senado. Consultor do Senado. 40 pau. O cara tava todo feliz. Passou dentro do número de vagas, só que Teve uma pessoa que se judicializou Não. e tirou a vaga dele. Ele foi chamado que 2 anos depois, né? Quase. É. Porque tava vencendo o período da... Acho Essa que pessoa pra liminar, né? Porque assim, consultor do Senado, quando abre o edital, abre para várias especialidades. Uhum. Tem orçamento, tem trabalho, tem infraestrutura, não sei o que lá. E o dele era, acho que... Discurso, alguma coisa assim. E uma pessoa que passou num outro tema lá, que não tem nada a ver com o dele, judicializou. Falou, não, eu quero ser chamado porque lá do dele, lá, alguma coisa no do dele. Não, mas não pode. O juiz falou, não, pode chamar sim. E aí pegou a vaga dele, que era de outro tema, e o cara foi nomeado. Imagina, ele tinha comemorado, já estava tudo feliz. Trabalhava no TST. Já tinha feito dívida. Já, então. Aí, depois de 2 anos, chamaram. Aí ele que contou pra gente essa história, que você tem que querer muito e precisar pouco, porque no mundo dos concursos tudo muda. Ele falou, até você ser aprovado dentro do número de vagas, você tá correndo o risco de não ser chamado ainda. Nossa. Mas, mano, confirma pra mim. A maioria das pessoas que vem aqui dar uma mentoria, elas falam a mesma coisa. Eu quero saber se com você também é assim. A maioria dos seus alunos, quando eles vêm com você com dúvidas e problemas, na maioria das vezes são problemas psicológicos, problemas de motivação, problemas... Sim. É isso daí mesmo? A maioria é, assim, falta de motivação. Que hoje a gente tem planos diferentes. E tem plano com reunião e plano sem reunião. A maioria dos alunos que pede plano com reunião, eu noto que são pessoas que querem conversar. As reuniões não são reuniões... Técnicas. Claro que tem, né? A técnica. Como que você faz revisão? Como que faz... desculpa. Como que faz grifos? A maioria deles tem. Mas, assim, 80%, 90% ai, não tô legal porque eu fiz isso, prestei tal concurso, fiz tal coisa, ai, tenho família... tenho mais de 40 anos, estou aqui com a minha esposa, não consigo, quero, sabe? É isso. Meu pai, minha mãe, ninguém me incentiva, parece que eu não tô andando pra frente. E aí você tem que... O pessoal acha que eu tô em casa aqui vagabundeando, acha que eu não tô fazendo nada aqui em casa. Então... Eu começo a estudar, o pessoal me chama pra ir lavar vasilha, me chama pra ir guardar, pra ir limpar a casa. A Ana tá estudando. Ana, aproveita que você tá em casa e você não tá fazendo nada. Você tá só lendo esses vadimeco aí. Vai lá comprar tal coisa lá no mercado que a gente tá precisando. Aproveita que você não tá fazendo nada. Vai lá, vai. Aproveita que você tá só olhando esses livros aí, vai dar uma voltinha com o cachorro ali, coloca a razão do o cachorro. Não tá fazendo nada. E aí depois tá lá, não passa em concurso nenhum, né? Porque... A gente recebeu aqui, eu já falei uma vez aqui, um colega, ele é lá do Rio de Janeiro, lá de Volta Redonda, né? Volta Redonda. O Raia, né? O Raia, ele falou que ele estava estudando no quarto dele trancado, os pais dele sabiam que ele estava estudando. Ele ficou, 7 horas seguidas estudando, super cansado. Hoje ele é escrevente do TJ. Aí ele falou assim, quer saber, deixa eu abrir aqui 10 minutos de YouTube, preciso ver alguma coisa. Dar uma relaxada. Na hora que ele botou o YouTube, o pai dele... Pô, achei que você tava estudando. Pô, por isso você não vai se passar. Eu abro aqui, você tá vendo no YouTube em vez de você estudar. Tristeza. Isso acaba com a reputação da pessoa, né? O cara falou, deixa eu pegar 10 minutos pra ver o YouTube e pai abre bem na hora. Então você imagina a pressão. Você não teve isso, né, Ana? Porque você já naturalmente, você já era... Você deu all-in, né? Ou você teve? Tive muita. Você teve isso daí? Tive muita. É mesmo, cara? Tive. Na minha casa as coisas são na linha. Então... Então... Acho que é por isso que eu dei all-in, cara. As coisas são bem na linha. Então a gente não tinha muito pra onde correr, sabe? Não tinha, assim... É você e seu irmão? Sim. Então não tinha muito, era cobrança. Foi vestibular, uma cobrança, porque a gente tinha que fazer a Universidade Federal. E aí depois veio... eu acho que essa cobrança vem do meu histórico mesmo, da minha casa e tudo mais. Era uma coisa, não era... Mas assim, se eu tivesse filho também, eu cobraria, né? Assim, você tá com filho lá. Claro. Não, sim, eu entendo. E às vezes eu tenho... igual você falou, eu entendo porque eu falo pelos meus pais, né? Meus pais sempre quiseram estudar, nunca tiveram oportunidade, porque na época deles, filho tinha que trabalhar. A primeira opção era trabalhar, e aí estudar é saber ler e escrever, tá muito bom. E aí meu pai sempre falava, né? Falava, aproveita que vocês estão tendo a oportunidade de estudar. Porque eu, sua mãe, a gente não teve, então aproveita essa oportunidade. E aí, se a gente para pra pensar, hoje é verdade, né? Porque meu pai falava, eu não obrigo vocês a fazer nada aqui em casa, vocês têm, a prioridade é vocês estudarem. Então, minimamente, façam isso bem feito.
E faz sentido, né? Porque É. se você pensa, você tá investindo nos seus filhos, a sua função é só estudar. Então não dá pra ter muita desculpa, né, cara? Então você acaba tendo uma cobrança ali em cima. Por mais que, mas eu também não concordo com essa de você tem que ser na pressão. Mas, de certa forma, tem que ter uma disciplina nisso aí, né? Tem que ter uma troca, né? Tem. Porque senão também fica assim. Mas a da Ana foi boa essa educação, porque É. em 5 meses ela resolveu a Tá vendo? parada, cara. Em 5 meses ela resolveu a parada, cara. Imagina se não tiver. Ana, fica de boa aí. Quando não. você quiser estudar, você estuda. Quando Aí, quiser, né, aí... eu tava até agora estudando. Então Olha. Tava até agora estudando, pensando na minha vida, pensando no que eu quero fazer. Lá em casa, seus Aí responsáveis tá hoje, falam nossa, assim, hoje eu já estudei 1 hora, já resolvi 10 questões, acho que agora eu posso descansar. Vou descansar umas 3 horinhas aqui, aí depois eu estudo mais um pouco, né? Você já viu um meme lá de uma menina? Acho que uma menina, ela tá se formando na faculdade. Aí os pais levam um cartaz escrito assim: você não fez mais do que sua obrigação. Parabéns, fulano, você não fez mais do que sua obrigação. A menina se formando na faculdade, já viu esse meme? Pô, pior que é um meme real, cara. Tipo, né? a menina tá se formando, os pais falam: você não fez mais do que sua obrigação, você se formou. Que tristeza. Mas eu acho que é isso que acontece hoje com os concurseiros solitários. Porque você falou, é um mundo solitário, é um mundo que você sofre, ninguém tá no seu lugar. Por mais que algumas pessoas, eu te compreendo tal, só te compreende quem é o concurseiro verdadeiro, que tá se ferrando, fazendo algo que é incerto e não sabe se vai dar certo. É isso. Né? O seu caso, você sofreu por 5 meses, mas você sofreu pra caramba. Pós 5 meses, você já sofreu por um outro motivo. Sim. Pra você ser chamado, mas você já tinha passado, em tese, né? E aí eu digo pra você, como você teve uma educação muito boa, assim, em relação a... Eu não vou dizer rígida, porque eu não sei, mas tô falando educação de Disciplina, base muito boa, disciplina e tal. Talvez isso que fez você ficar ali... Eu estudava 8 horas, eu não sei o que lá. Chegava no final do dia, eu chorava. Porque você já... Mano, entendeu? Você já é pra porrada já, né? Eu tinha muito medo de chegar na prova e errar a questão, sabe? Ficar, meu Deus, errei férias, sabe? Uma bobagem, assim. Eu tinha muito esse medo de... E eu tinha um desespero também de ser a última prova, sabe? Eu sabia que São Paulo ia ser a última prova. Então, é o que eu falo para os meus alunos hoje que vão prestar São Paulo. É a última prova. Então, assim, tem que dar sangue. Tem que sair sangue, porque senão não vai. E São Paulo tem que colocar nome na lista, né? Tem que colocar. Sim. Que chama, é o maior território do Brasil. Então, tem que carregar essa manga. Eu me lembro de terminar a prova... Eu sabia que eu tinha ido bem. E aí, só que eu pensei, vai rolar pra mim, né? Minha segunda prova, não é possível. Não é possível não, mas... Falei, eu não vou ficar dentro das vagas. Quando saiu, eu tava dentro das vagas, foi uma surpresa muito grande. E eu sabia que tinha ido bem e tudo mais, que eu tinha errado muito por questão. E que eu tinha ido bem na discursiva. Mas, assim, que eu ia ficar em 23º, imaginei que meu nominho tá lá dentro das vagas. Mas eu me lembro de... Na época, eu fazia terapia com uma psicóloga e falar na sessão, assim. Eu me lembro como se fosse agora. Falar, nossa, o complicado é que agora eu tô mega preparada, mas eu precisava de mais um pouquinho e não vai vir outro pouquinho. E acabou que não precisou vir outro pouquinho. Mas eu tive essa dúvida também, né? Se ia dar dentro das vagas ou não. Eu ia... Você já estava preparada, você já se sentia preparada, mas ao mesmo tempo você acha que faltava alguma coisa ainda? Eu pensei, eu não vou ficar dentro das vagas agora, mas vou ficar liberando. Eu pensei, sei lá, vou ficar entre os 100, não lembro quantos eu achei que era. Eu não sabia que ia ficar entre os 50, imagina 20. Mas eu sabia que eu ia ficar ali perto, mas eu achei que não ia ser vaga ainda, entendeu? Porque eu queria muito vaga. Mas eu pensei, não, tem muita gente na minha frente ainda que vai disputar isso daí, vai... esse meu colega, o Marcel, inclusive, né, quando eu vi o nome dele no primeiro lugar eu não conhecia ele, eu até falo isso pra ele, né, hoje em dia, eu falo, Marcel, quando eu vi seu nome em Pernambuco, eu falei, gente, o que esse cara come? Sabe? Como que ele faz? O que ele tá fazendo? Eu quero ser como igual. ele dorme. Eu tinha uma admiração, assim. A gente cria, né, essas fanfics, assim, essa admiração por aquelas pessoas que passaram. E eu tinha muito grande por ele. E ele ficou com o nome, eu acho que Marcel é 21 no meu concurso. E eu sou Olha, 23. colado em você. A gente foi na Você minha vê que o cara é normal, assim, em relação... Super normal, super. É isso. E tem aquela coisa da prova, tem questão do momento, talvez porque ele tinha passado em Pernambuco. Em primeiro, ele foi fazer São Paulo já mais relaxado. Então tem muita coisa aí. Hoje ele é meu colega. Ele é primeiro lugar de Pernambuco.